Olá, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre como elaborar um plano de aula baseado em vídeos com foco no ensino de matemática, ou seja, como planejar uma aula para a área de matemática. Então a gente começa, né, abordando a ideia do vídeo e como ele se posiciona perante o dia a dia dos professores, né? Todos nós, como professores, mas principalmente como alunos, nós temos histórias de como os professores faziam uso de filmes em sala de aula. Normalmente o professor colocava um filme em sala, muitas vezes sem um grande motivo, sem uma grande apresentação de temática. Aí parte da turma ficava brincando, parte da turma dormia, às vezes até o próprio professor dormia. E chegava no final, às vezes não dava nem tempo de terminar o filme por causa do, da duração total do filme e do tempo de aula, né? Então, às vezes o professor nem terminava de passar o filme, ou quando terminava, às vezes nem fazia uma discussão ampla daquele assunto. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia pejorativa, né, do uso, né, de filmes, como tradicionalmente fazia até uma década atrás. Só que a literatura apresenta várias experiências positivas com o uso de vídeos em sala de aula, e eu também tenho várias experiências positivas, e eu imagino que algum de vocês, né, que está me assistindo também tem experiências positivas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para a nossa ideia de plano de aula é distinguir um filme de um vídeo, né? O filme é aquele modelo tradicional do que a gente assiste no cinema e tudo mais, em torno de 1 hora e meia, 2 horas de duração. Nós vamos falar de vídeos, que são materiais mais curtos, normalmente com uma duração de poucos minutos, raros chegando a 1 hora, para passar algum conteúdo didático específico, mas nada que impeça a gente pegar esse mesmo plano de aula e adaptar para um filme num modelo um pouco mais tradicional. E a frase é: planejar é preciso. Não adianta só pegar o filme e colocar lá e ver no que vai dar. Então, saber quando usar, como usar, é muito importante para a gente. Nós estamos com uma proposta aqui para tentar facilitar essa dinâmica para os professores de matemática. Então, a nossa proposta ela é baseada em aspectos pedagógicos clássicos de um plano de aula, né, e aspectos específicos relacionados àquela mídia vídeo. Então, tem alguns aspectos que são independentes de ser vídeo ou não, e outros mais propriamente ligados ao vídeo. Com isso, nós dividimos o nosso plano de aula em 3 etapas: os aspectos básicos, os aspectos de vídeo e o fechamento, onde o primeiro e o terceiro são mais próximos de um plano de aula tradicional nosso. Então, como a gente propôs isso e como a gente tem trabalhado com isso? Na primeira etapa, os aspectos básicos, né, a gente tem inicialmente o tema ou conteúdo abordado. Na nossa dinâmica, a gente indica que o professor procure o tema conforme o PCN da área de matemática em vigor, ou qualquer documento que o substitua ou que o faça um maior detalhamento. Então, para que isso? Para a gente buscar termos-chaves. Então, o teu conteúdo vai ser um conteúdo chave daquele ensinamento de matemática para aquele determinado ano. Tá? Ou seja, a ideia é usar termos já conhecidos e bem aceitos por toda a comunidade, não uma forma qualquer com que a pessoa pense em escrever aquilo. Tá? Então a ideia é padronizar e não dar margem para a interpretação errada sobre o que é o tema. Depois a ideia do objetivo geral, a gente faz a mesma coisa. Tá? Então a ideia é, né, o nosso objetivo é uma forma ampla do conhecimento sobre o tema ou conteúdo do plano de aula, né, uma relação entre a compreensão e a competência que se espera obter com aquilo. A nossa ideia é seguir a mesma filosofia do tema, buscar no PCN de matemática ou um documento que o substitua quais são os objetivos que estão relacionados com aquele tema. Então observe, os nossos 2 primeiros itens são itens padronizados, tá? Ou seja, não tem muito o que escrever de forma livre, é buscar termos já existentes na literatura específica a vigor para preparação de planos de aula. Por último, objetivos específicos. Aí sim
é algo mais específico ou daquele colégio ou daquela rede de ensino, né, com a filosofia como um todo. Então a ideia são os norteadores para poder alcançar o objetivo geral. E eles estão relacionados ao aprender, a fazer, ou seja, o campo das habilidades, né? E essas habilidades elas devem estar presentes no currículo da escola ou da rede de ensino e assim por diante. Então, por mais que seja algo mais aberto, ele ainda pode ser fechado conforme as limitações ou características do currículo daquela escola para o ensino de matemática. Então, a ideia é a gente colocar informações que tem muito a ver com o universo de outros professores e não somente o seu, né? Ou seja, não somente coisas que estão na sua cabeça. Depois, estratégias e metodologias, de antes e depois do vídeo. Ou seja, a ideia é deixar registrado o que eu vou fazer antes da apresentação do vídeo. E, ao encerrar o vídeo, qual outro tipo de dinâmica que eu vou fazer. Observem que não é necessário ter dinâmica antes e depois do vídeo. Mas é interessante você pelo menos ter uma dinâmica que introduz aquele vídeo e ter uma dinâmica para o fechamento do vídeo. Então a gente força esses dois campos a serem preenchidos para que as pessoas não esqueçam de pensar no que elas vão fazer, como elas vão contextualizar aquele vídeo e como elas vão fechar aquela apresentação. Então isso daí é um texto livre, onde o professor vai colocar algum tipo de dinâmica apropriada para suas turmas. Depois a gente parte para os aspectos do vídeo. Eles são divididos em aspectos técnicos e pedagógicos. Essa divisão de aspectos do vídeo ela é totalmente baseada naquela taxonomia para classificação de vídeos que foi apresentado em outra área, e é aula nossa, e também está lá no meu canal, né? Vocês podem pesquisar, para quem não viu a taxonomia, que nós definimos como uma dissertação de mestrado, para poder caracterizar o vídeo de forma também um pouco mais padronizada, assim como nós tentamos fazer com os aspectos básicos. Então, os aspectos técnicos do vídeo tem a duração do vídeo, né? Coloco um padrão aqui só para facilitar, em horas, minutos e segundos. Por exemplo, esse vídeo tem 2 minutos e 35 segundos. Por que é interessante e importante você colocar a duração do vídeo? Para você ter noção o quanto vai sobrar de aula para outras atividades, ou quanto vai ficar muito em cima, ou de repente até não, em uma aula você até não consegue passar aquele vídeo. Então é importante a gente ter noção do tamanho desse vídeo. Foi um exemplo aqui, aleatório, mas só para a gente entender que é uma informação básica que ao abrir o vídeo você vê a duração dele lá. Depois, quanto à acessibilidade do vídeo. Então, a gente coloca uma pergunta lá no plano de aula, né, para ser respondido, se ele tem legendas e libras, somente legendas, somente libras e nenhuma das duas coisas. Né? Isso é importante porque você pode ter necessidade, às vezes o áudio da tua TV, da onde você está passando, não está tão bom, então a legenda facilita. Você pode ter alunos com necessidades especiais que se faz necessário o uso de libras, então é importante saber se a gente tem esse recurso, se é um pequeno vídeo em inglês, mas com as legendas a turma, pela série que eles estão, já dá para ler, já dá para entender, então é interessante a gente ter essa informação aí em mãos. Então, os aspectos técnicos, por mais que a taxonomia ela tenha muito mais aspectos técnicos, para simplificar o plano de aula, nós só colocamos aqueles dois que nós citamos anteriormente. Depois, os aspectos pedagógicos, também baseados na taxonomia. Esses aspectos pedagógicos do vídeo têm a ver com introduzir e apresentar conteúdo, aplicação de conteúdo, fixação ou reforço. Então, ao ver diversos vídeos na área de ensino, nós verificamos que um vídeo se encaixa numa dessas três classes. Então, vão ter perguntas relacionadas a introduzir e apresentar um conteúdo, a aplicação do conteúdo numa determinada área, com determinado exemplo, ou fixação e reforço desse vídeo. Então, a partir do momento que se escolhe qual um desses três, a gente cai para um grupozinho de questões específicas daquilo. A ideia de introduzir e apresentar, a gente pergunta, né? Se o vídeo apresenta revisões de um conteúdo anterior como forma de introduzir ou simplesmente inicia daquele conteúdo. A maioria dos vídeos iniciam daquele conteúdo. Observem que essas perguntas nossas não vão fazer com que
você deixe de usar o vídeo, mas simplesmente sirva como norteador para você tomar a decisão que se naquela fase prévia antes do vídeo, você vai fazer uma contextualização de um conteúdo anterior ou não. Tá? Então, essas informações servem para você apoiar os demais pontos de organização do teu plano de aula. Tudo bem? Eles não vão fazer você desistir daquele vídeo, mas simplesmente, ele apresenta um conteúdo novo e pronto. Como 99% dos vídeos que vocês vão encontrar por aí são assim. Você fala, então é interessante no início da aula eu fazer uma revisãozinha, chamar atenção para o que vinha antes. Aí você se organiza para tal. Tá? Se os conteúdos a partir de uma situação real, sim, todas as perguntas são sim ou não. Né? Então, ele pega um caso real, mostra uma situação real para passar esse exemplo ou não. Então, de repente, você no final, pós o vídeo, você pode trazer essa situação real, ou se ele traz, você pode pegar uma situação real perto da escola ou dentro da escola, para que eles apliquem. Então, é para você saber a dinâmica que você vai fazer a partir daí. Se apresenta uma definição matemática para o conteúdo, isso pode tornar o vídeo muito técnico ou deixar de ser técnico, então é interessante a gente verificar isso. E se apresenta exemplos, casos fictícios ou reais de como aplicar tal conteúdo. Por exemplo, um exercício básico de como aplicar aqueles valores, de como calcular alguma coisa baseado nisso. Essa é a ideia do introduzir e apresentar. Depois a gente tem a aplicação de conteúdo, aí tem uma gama um pouco maior de questões, mas vocês vão ver que elas são, em certa parte, similares. Né? Se realiza uma breve apresentação do conteúdo ou não, porque você já está aplicando diretamente ele. Se não teve uma breve apresentação, vale a pena você reforçar antes do vídeo. O conteúdo é contextualizado a partir de uma situação real, sim ou não. Apresenta uma problemática qualquer, né? Uma forma de resolver isso daí. Né? Ou seja, é a apresentação de um problema para você resolver ou não. Você pode partir de uma situação e, a partir dela, tentar aplicar aquele conteúdo. Como resolver tal problema? Vamos partir para isso daí. Se apresenta exemplos de como utilizar o conteúdo abordado, se faz uso de tabelas ou gráficos e diagramas. Tá? Isso daí é importante você saber, porque às vezes, dependendo se você vai colocar num data show, numa TV, e os dados que estão naquela tabela são importantes, mas a tabela parece muito pequena para os alunos, eles vão ter dificuldade de entender. Então, tem a ver com a questão visual do vídeo, de como apresentá-lo, se vai ser legível para os alunos ou não. Se apresenta regras ou métodos para a resolução dos problemas, se apresenta exercícios com resolução passo a passo, ou mesmo uma resolução completa, para você se organizar no pós-vídeo também. E por último, a parte de fixação ou reforço. Então a ideia é, apresenta exemplos de como utilizar o conteúdo abordado, faz uso de tabelas ou gráficos ou diagramas. Observa que várias dessas perguntas nós já temos no anterior, não tem problema. Se apresenta regras ou métodos para a resolução dos problemas e se apresenta exercícios. Então, a fixação ou reforço ela é bem similar à aplicação do conteúdo. A diferença é que não tem o caso real, um problema a ser resolvido. É mais uma série de exercícios para tentar fazer com que o aluno entenda aquilo ali. Então, são os 3 tipos de aspectos pedagógicos que a gente vai ter para definir em relação ao vídeo, né? Em relação ao vídeo propriamente. Depois a gente sai dessa etapa do vídeo e vai para o fechamento. O fechamento primeiro. Você vai ter algum tipo de avaliação nessa aula? Não. Se tiver, qual tipo de avaliação você vai ter? Tá? Então pode ser um questionáriozinho perguntando alguma coisa do vídeo, um desafio em cima daquele vídeo. Agora vocês aprenderam isso, então vamos resolver isso daqui. Ou vamos buscar um caso na escola que aplique igualzinho, como fazer. E além da avaliação, simplesmente a bibliografia que a gente tem aí para o caso. Tá? Então a ideia do nosso plano de aula é tentar ser um plano de aula não grande, né? Um plano de aula relativamente enxuto, com informações sempre que possível padronizadas, para que a gente tenha uma certa agilidade na preparação disso daí. Mas por que a gente pensou nisso daí? A ideia nossa é a gente criar um plano de aula com informações básicas. Né? Ou seja, que não vai ser um plano de aula de 10 folhas para o professor preencher. Então a gente quer que o professor preencha, se organize para fazer a aula, sem ser algo muito extenso, né? Sem demorar muito para preencher. Com informações que são essenciais para um futuro compartilhamento desse vídeo. O que quer dizer?
eu posso fazer um plano de aula com vídeo e eu compartilhar com outros colegas meus da escola, né, que também dão aula de matemática, esse plano de vídeo. Então, se você for parar para pensar, daqui a um tempo a escola vai ter lá 10, 20, 40 planos de aula desenvolvidos pelos professores, que qualquer professor que estiver naquela turma pode fazer o uso desse vídeo, né, desse plano de aula, pode especificar isso daí sem problema. Tudo bem? A gente pode fazer o uso dessa informação com uma certa tranquilidade. Tá? Então, a gente vai ter isso daí. Observem que a gente vai compartilhar tudo no plano de aula, eu não detalhei, mas você vai compartilhar o link também do vídeo que você pegou, né? Então tem um detalhamento do link lá nos aspectos do vídeo, você diz qual é o link da tua aula. A gente só não entrou em detalhes nisso pela organização depois que a gente vai ter em cima do modelo que a gente disponibiliza para vocês. E também, né, lembrar do seguinte, que a nossa intenção é sempre, quanto mais padronizada a informação, mais fácil vai ser das pessoas encontrar esse plano de aula depois. Né? Por exemplo, nós estamos nos organizando para compartilhar todos os planos de aula pelo site com vocês. Então, jogar os planos de aulas nos sites e depois para que todo mundo possa ter acesso a esse plano de aula através das informações básicas. Então, eu quero ensinar trigonometria. Eu pegando o tema trigonometria, vou chegar em todos os planos de aula que abordam esse assunto. Espero que a gente tenha ajudado com a ideia, com a filosofia, e que vocês comecem a desenvolver, ou usem pelo menos parcialmente parte dessa organização para desenvolver os planos de aula que incorporam vídeo na escola de vocês. Até mais!